A Anvisa aprovou o primeiro medicamento injetável de aplicação semestral indicado para a prevenção do HIV. O uso é destinado a pessoas que não vivem com HIV, não têm HIV e têm idades a partir dos 12 anos. A comentarista de saúde do SBT News, a cardiologista Ludmila Jar, conversa com a gente agora sobre essa nova medicação, essa inovação. Boa tarde, doutora. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Central de Notícias. Eu sei como a sua agenda é corrida e disputada, então quero aproveitar esses minutinhos preciosos com a senhora. Primeiro, eu quero que a senhora nos diga, porque eu fico imaginando, quando eu era criança, anos 80, você vai crescendo com aquela ideia de que HIV não tem cura, Naquela época a gente falava AIDS, hoje não se fala, nem se usa mais esse termo. E depois a gente foi percebendo que com todos os medicamentos antirretrovirais, o coquetel de medicamentos, você foi conseguindo prolongar a vida dessas pessoas que conviviam com o vírus. E ontem nos deparamos com essa notícia completamente alvissareira, auspiciosa, que agora você consegue fazer como se fosse uma prevenção, quase uma vacina contra o HIV. Quero que a senhora nos conte que tipo de marco histórico isso representa, como funciona essa medicação e como ela pode ser usada, aplicada pelo Sistema Único de Saúde ou então, de uma forma geral, pelo Sistema de Saúde. Boa tarde. Boa tarde, Amanda, e todos que estão nos assistindo. Realmente, o lenacapavir, esse é o nome do medicamento, o nome farmacológico, ele significa uma inovação. Ele é um medicamento que, aplicado 2 vezes por ano, ele evita 96% de casos de infecção pelo HIV. Então, é um medicamento extremamente útil para prevenir. Ou seja, você imagina numa população de alto risco para infecção pelo HIV, a tomada de 2 injeções por ano dessa medicação, prevenir quase que 100% o risco de contaminação pelo HIV. Então, esta é a primeira medicação que, com uso intermitente, ou seja, 2 vezes por ano, nós temos já no Brasil, que nós chamamos de PrEP, são comprimidos diários, e aí a população não adere, inclusive são aceitos e validados e oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, mas a adesão é muito baixa. Você imagina você tomar mais de um comprimido por dia de uso crônico. Então agora você tem de uso subcutâneo uma injeção 2 vezes por ano, que coloca quase que em risco zero a chance de alguém se contaminar. E também, Amanda, tem o fato de que casos já de HIV, que são resistentes aos tratamentos já anteriormente existentes, essa medicação, lenacapavir, também é um tratamento bastante eficiente. Então, ele atuaria em 2 momentos, tanto na prevenção, que seria o que mais interessaria os países nesse combate definitivo à transmissão do HIV, e segundo, em casos refratários, resistentes aos tratamentos convencionais, também seria uma alternativa. Então, não deixa de ser uma inovação, e nós hoje temos, então, uma aprovação pela Anvisa, que é o registro. Mas, doutora Ludmila, isso... Tá bom, então vamos falar sobre os próximos passos, A gente tem o registro da Anvisa e depois isso precisa passar por aprovação do CONITEC, do Ministério da Saúde. Qual o custo disso? É factível que seja adotado rapidamente pelo SUS? Quais são as próximas etapas, as fases para você implementar isso e para que a população possa aderir, Principalmente aquela população mais exposta, naturalmente. Esse é o maior desafio de todos. Eu diria que tão importante quanto registrar é oferecer, é dar acesso, é gerar algo que realmente vai, ao final, ser custo efetivo, ou seja, vai valer a pena esse investimento. E o Brasil, ele ainda tem um sistema que necessita de uma renovação e que está buscando um modelo novo de aprovação. Digamos que, nesse momento, como o modelo nosso funciona, o nosso sistema, a Anvisa registra porque analisa eficácia, segurança e inovação. Então, registrou. A partir de agora, para ele chegar na farmácia, tanto para as pessoas que têm acesso ao Sistema Único de Saúde, ou quanto aquelas pessoas para comprar, existe um caminho que ainda pode ser longo. Esse caminho é de incorporação e precificação. Então, entram mais 2 agências, a CEMED, que é a Câmara de Precificação, e a CONITEC, que vai avaliar custo, efetividade e se é factível em acordo com a ANS. E só para te dar um dado inicial, os Estados Unidos, que já têm aprovação, assim como a Europa, essa medicação custa $28 mil
por indivíduo. Ou seja, hoje eu já diria que, se for esse o preço para o Brasil, é muito difícil que nós possamos garantir o acesso a essa medicação para todos os brasileiros. E aí, onde é que mora a possibilidade de nós mudarmos esse cenário? Nós hoje temos, inclusive, já uma linha de estudos disso e uma institucionalização desse problema via Supremo Tribunal Federal com a Anvisa. Nós queremos estar próximos da indústria farmacêutica durante o desenvolvimento, enquanto um país soberano e autônomo. Segundo, durante o período de registro, nós cientistas sonhamos com a ideia de que a Anvisa registre em associação com precificação. Porque do que adianta a gente registrar se nós não temos um preço adequado e viável para chegar para essa população? O laboratório que produziu a medicação, que é o Gilead, esse laboratório propôs a alguns países de baixa renda que têm transmissão muito elevada de HIV já produzir inicialmente com a indústria local desses países genéricos. Então, o Brasil, diante dessa inovação e desse registro, terá que utilizar a sua força de 210 milhões de habitantes para poder negociar a incorporação e a precificação para que chegue às vidas das pessoas. Senão, será mais uma inovação que nós saberemos que existe, mas que não vai chegar para mudar realmente a vida da população. É caríssimo, né, doutora Ludmila? Caríssimo, é inviável. Inviável. É inviável. E a gente pensa na quebra de patentes, que tornou possível que o coquetel, por exemplo, fosse pulverizado, que todo mundo se tornasse acessível, né? Mesmo nessa história do combate ao HIV. Remete à nossa própria história muito bem sucedida do Brasil no combate ao HIV. Agora, doutora Ludmila, isso substitui, por exemplo, todos os outros métodos preventivos, quem tem que usar preservativo, etc. Quer dizer, não corre o risco também da população, de alguma forma, descansar ou não fazer uso dos métodos preventivos que hoje são tão sabidos e alardeados, sabendo que conta ou possivelmente contará com uma medicação como essa? Sem dúvida, essa medicação não é para ser usada isoladamente. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, ela se manifestou nesse sentido de dizer que qual é a prevenção adequada do HIV. E é isso que nós vamos ter que ensinar a cada um de vocês que está hoje nos assistindo. É o uso de preservativos, a testagem e a medicação. Que hoje, Amanda, é o PrEP via oral, que nós temos pelo SUS. E que amanhã, possivelmente, poderá ser o Lenacapavir, 2 injeções subcutâneas por ano. Mas é uma tríade de proteção. É preservativo, testagem e medicamento preventivo. Isoladamente, não, porque ele não vai alcançar os níveis que nós desejamos, que é de praticamente 100%. E hoje a gente já pode falar que, então, estamos próximos a uma cura definitiva para o HIV ou são coisas diferentes? Amanda, é diferente, porque nós não estamos falando de uma população infectada e diante de um tratamento inovador que vai simplesmente curar a pessoa e deixá-la livre de doença. Nós estamos falando de uma possibilidade de diminuir consideravelmente a transmissão. Nós estamos falando de uma prevenção. Ele funciona muito mais parecido com uma vacina do que como um tratamento efetivo. Então, nós estamos falando do risco de contaminação. Nós não estamos ainda olhando para a questão cura com essa medicação. Então, essa medicação, no sentido de prevenir, ela vai evitar novos casos. E com isso, reduz a incidência, reduz o risco, obviamente, aumenta a chance de nós termos um número maior de pessoas sem a doença. E é isso que nós queremos. Nós queremos erradicar a infecção. Então, nós estamos falando sobre isso. Então, só para uma última pergunta para encerrar, então, se a gente pensar em termos de cronograma para que essa medicação, quer dizer, tem várias etapas, tem várias fases a percorrer ainda para que ela se torne uma realidade, talvez o maior desafio, o maior obstáculo seja mesmo essa questão do preço, pelo que eu entendi. É isso, doutora? Sem dúvida, mas considerando a Anvisa, entre a solicitação do registro e a aprovação, demorou menos de um ano. Sem dúvida, diante de uma inovação dessa magnitude, para uma doença tão epidemiologicamente devastante, sem dúvida, as instituições vão trabalhar com celeridade, e aí Conitec, ANS, CEMED,
com a indústria farmacêutica, com a potência do Ministério da Saúde, para que a gente possa garantir acesso. Se nós deixarmos, via de regra, mais de um ano, mas sem dúvida já temos um demonstrativo por esse período curto de registro da Anvisa que o Brasil vai tratar isso como uma prioridade e deve fazer isso, porque realmente a medicação é muito eficiente e nós gostaríamos de hoje trazer essa inovação para mudar a saúde das pessoas. Inovar em saúde é salvar, é trazer a ciência na prateleira da farmácia para mudar a vida das pessoas. Não resta dúvida. Doutora Ludmila Ajar, muito obrigada pela sua participação no Central de Notícias. Boa tarde para a senhora. Obrigada a você.